Quase gravando. Então, gente, boa noite. A gente vai começar aí mais uma aula da disciplina Recuperação de Informação. A gente vai, segundo o nosso cronograma, hoje a gente vai aprender mais um modelo de recuperação, que é o modelo probabilístico. Aqui é importante a gente fazer um breve revisão, né, do que a gente viu nas aulas passadas, né? Então, são coisas meio que relacionadas. Então, primeiro a gente viu a parte de indexação de documentos, onde eu falei para vocês lá, né, sobre os termos de indexação, que são, na verdade, né, tipo, palavras-chave, né? Palavras-chave, o bag of words, né, que são maneiras de você representar os documentos por meio de vetores, com a dimensão desses vetores seria o tamanho do teu vocabulário, tá? V. E aí a gente representa, então, cada documento, né, D, usando um vetor como esse, e a nossa consulta Q também é representada por um vetor. Então, também nesse mesmo espaço de documentos, a gente tem a representação da consulta, né, que também com o mesmo tamanho de termos, né, de posições, né, desse vetor. E aí, a partir desse tipo de representação, é lógico, né, para sair, essa indexação, para chegar nesses termos de indexação aqui, a gente viu também algumas maneiras de você fazer um pré-processamento, né, pré-processamento, que aí inclui, por exemplo, você fazer remoção das stop words, fazer a radicalização, né, que é o stemming, né, em inglês, ou então a lematização, né, entre outras possibilidades, né, que a desambiguação, né, entre várias outras possibilidades que você pode aplicar nesse pré-processamento para, a partir de um texto corrido, né, que está lá no seu documento, você chegar numa representação como essa, onde você vai extrair, a partir desse pré-processamento, você vai extrair termos que vão representar este documento, e esses termos vão ser usados aqui neste vocabulário nessa representação vetorial, tá? Bom, e aí, dado esse processo, né, de indexação, a gente viu o primeiro modelo, né, que foi o modelo booleano, onde a gente usa, né, os operadores AND, OR e NOT, tá? Para poder fazer a busca, né? Então a gente viu um exemplo, né, do tipo to and do, tá? Então você vai retornar documentos que possuem as duas palavras juntas. Se tiver uma ou outra, ele não retorna. E aí aquelas possibilidades de você fazer tipo, ai caramba, tipo or, né, ou not, do, né, tipo am, or not do, assim, em várias combinações, né, inclusive eu dei um exercício para vocês tentarem estender, né, aquela implementação que a gente fez
para usar, por exemplo, precedência desses operadores, ou então o uso de parênteses, né? Então, foi um exercício que eu tinha dado. Alguém tentou fazer aí? Dá um oi aí, quem tentou. Ninguém tentou? Você conseguiu fazer, Márcio? Então, professor, eu abri lá, eu consegui fazer um dos operadores, mas eu não terminei de fazer todos. Eu queria tentar fazer esse do NOT, mas eu Tá. fiquei com uma dúvida do se ia aplicar o mesmo operador booleano, de, por exemplo, quando eu aplicava o NOT numa operação AND, elemento AND em elemento AND, ia trocar para NOT do elemento, OR NOT do elemento. Uhum. E aí eu não consegui fazer isso de jeito maneiro. Entendi. Assim, o Luan que tá aí, né, ele estava falando para mim que ele preparou um material aí sobre esse exercício, né, Luan, e ele até ia apresentar na monitoria lá que ele marcou, só que não apareceu ninguém, né, na monitoria, então aí ele acabou... Mas assim, se vocês tiverem com dificuldades, tá, para fazer esse exercício, né, essas dúvidas aí, pode procurar ele, tá? E aí ele ajuda, né? Luan, você quer falar alguma coisa ou tranquilo? É tranquilo essa parte. Eu tinha montado algo nesse sentido, mas não chegou nessa questão do end not ou or not também. Uhum. Mas aí, caso fazendo essa dúvida, eu posso dar uma olhadinha e procurar algo para tentar ajudar vocês também. Isso aí. Foi mais na questão dos parênteses na precedência ali que eu trabalhei, mas caso tenha essa questão aí, posso ajudar. Então, pessoal, tentem fazer, acho que é legal, né, para vocês treinarem também. E acho que é legal, sim, né, tentar fazer, tá? Porque senão, assim, só que eu estou apresentando, estou mostrando, estou colocando aqui também, né, no TDIA as implementações, os modelos, né? E se ficar só nessa, né, sem vocês testarem, fazer exercício, né, tentar estender, aí acaba ficando complicado, né, de vocês assimilarem o conteúdo, né? Então, vale a pena tentar fazer esses extras aí e para colocar a mão na massa também para poder assimilar direito aí as coisas, tá? Ó, então, dado que a gente tem esse modelo booleano que a gente viu na aula passada, hoje a gente vai ver o modelo probabilístico e uma das grandes vantagens, tá, do modelo booleano em relação ao probabilístico é que ele consegue fazer casamentos parciais, tá? Porque eu falei na aula passada que o modelo booleano ele é bem rigoroso em termos do uso desses operadores. Então, se você tiver um documento que tenha to, mas não tenha do, essa query aqui não vai retornar nada, né? Vai retornar 0 documentos. E então, assim, isso acaba sendo um pouco complicado para o usuário especificar como que ele deve usar esses operadores de uma forma que ele consiga encontrar os documentos que sejam de fato relevantes para ele. Então, assim, o modelo probabilístico, ele meio que flexibiliza um pouco isso e permite que o sistema retorne documentos que tenha, assim, que não precisa satisfazer completamente aquela consulta do usuário, né? Ele pode fazer esses casamentos parciais, retornar coisas que, com um ranking, né? Por importância de acordo com a consulta, tá? Então, olha só, como é que é feito isso, né? Assim, pelo próprio nome, tá? Modelo probabilístico, ele se baseia em probabilidade, tá? Então, assim, isso daqui, pessoal, é mais uma explicaçãozinha, assim, né? Então, dado uma consulta, sempre vai existir um conjunto de documentos que são relevantes que está lá na tua base, né? Então, você tem a sua base de dados, pode ser, por exemplo, a internet,
que tem lá milhares e milhares de documentos. Então, assim, para praticamente qualquer consulta que o usuário faça, sempre vai existir um conjunto ali de documentos que são aquilo que o usuário está buscando, tá? Que a gente chama isso daqui, né, de resposta ideal, tá? Ou conjunto verdade, tá? Daí tem os sinônimos aí. E aí, se a gente tivesse uma descrição desse conjunto de documentos relevantes, a gente poderia, né, dada essa consulta aqui, a gente conseguiria retornar eles aí para o usuário, tá? Mas o que a gente não tem, né, essa descrição, a não ser... Aí tem gente entrando. A não ser os próprios termos de indexação, tá? Que é o que a gente viu, né, na aula passada, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que usar esses termos de indexação para poder, né, de fato, fazer esse casamento, né, entre a query e os documentos que a gente quer retornar, tá? Então, só que assim, também outro problema, né? Na primeira vez que você faz essa consulta, você não sabe quais são os documentos relevantes. Você sabe que existe, mas não sabe quais que são esses documentos, tá? E aí, então, o que o modelo faz, né? Ele vai fazer, inicialmente, uma estimativa preliminar desse conjunto ideal, conjunto resposta ideal, tá? Para quê? Para retornar inicialmente um primeiro conjunto de documentos para o usuário. Então, de novo aqui, né? Ó, eu tenho aqui a minha base de dados, eu tenho um usuário, tá? O que o usuário vai fazer? O usuário vai... Peraí. Tem gente que está com o microfone aberto aí. Está atrapalhando. Aí, beleza. Obrigado. Então, ó, o usuário ele vai emitir uma query, tá? Essa query vai ser enviada lá para o banco, para o sistema, né? O que o sistema vai fazer, né? Na verdade, eu até fiz errado aqui, né? Aqui, teria que... No sistema. O sistema vai fazer essa consulta aqui à base de dados, tá? Aí o que ele vai fazer inicialmente? Ele vai retornar um conjunto inicial, um conjunto preliminar de documentos para esse usuário. Esse conjunto preliminar, a gente vai ver aí que é algo assim, bem genérico, ou bem simples aí, de acordo com essa consulta, tá? Que o usuário formulou. E aí, o que vai acontecer? O usuário ele vai decidir quais desses documentos são relevantes. Então, ele meio que retorna aqui, vai falar assim, esse daqui é relevante, esse aqui é relevante, o resto não. Aí, dado esse feedback do usuário, né, que vai ser mandado lá de novo para o sistema vai lá na base, com base nesse novo feedback, e vai retornar aqui um outro conjunto de documentos. Então, supondo que ele sabe, né, que esse aqui não é mais relevante, então ele não retorna mais, e aí ele vai retornar mais alguns outros que são, né, parecidos com esses que ele falou que era relevante, tá? E aí acontece a mesma coisa, né? O usuário ele pode dar novos feedbacks, então agora ele pode falar que esse é relevante, os outros não. Então, daí isso aqui é mandado para o sistema, isso aqui ele retorna de novo. Então, esse processo vai meio que num ciclo, né? Ele é meio iterativo. Tá legal? E aí, nessa seleção inicial, assim, só lembrando, né? Cada documento desse é representado pelo vetor, né, de termos de indexação. Então, isso daqui, na verdade, é a sua descrição dos documentos. Tá? E isso aqui é o que eu estou falando aqui antes, né? Ó.
Essa descrição aqui, ó, são esses termos de indexação que eu falei antes, tá? E aí isso é usado, né, essa descrição é usada pelo sistema para refinar e melhorar a estimativa do conjunto de resposta ideal. Tá certo? Beleza? Entenderam mais ou menos aí, a visão geral aí do funcionamento, gente? Então, assim, é feita uma consulta, o sistema retorna um conjunto inicial, uma estimativa inicial de documentos que ele acha que é relevante. Aí o usuário vai lá e especifica quais que ele gostou, né? Quais que eles... pode até ser mesmo por meio de cliques, né? Então ele clicou no documento, então o sistema pode inferir que causou um interesse no usuário, né? Então não precisa ser exatamente uma coisa explícita, né? O usuário, só de ele clicar, o sistema já pode meio que readaptar, né, esse ciclo aqui, tá? E aí é feito esse processo interativo até que o usuário, né, ele encontre o conjunto aí de o documento que ele estava buscando. Tá legal? Beleza? Então vamos lá, ó, vamos entender aí como é que funciona isso. Então, ó, o ranqueamento deixa eu ver se tem alguma coisa aqui apitando. Beleza. Então, ó, o ranqueamento, né, desses documentos é baseado, então, na chance ou razão de possibilidade. O que é isso, então? Isso daí vai ser a relação entre um documento, que eu vou chamar de DJ, tá? Do DJ, então, é um documento qualquer. Então, vai ser a relação entre o documento DJ ser relevante a uma determinada consulta, dividido por esse documento não ser relevante àquela consulta. Tá? Isso a gente usa a probabilidade condicional. Vocês já aprenderam probabilidades condicionais? Sim ou não? Sim? Beleza. Então, ó, então aqui, ó, essa similaridade, né, entre um documento DJ e a consulta Q, quanto maior a similaridade, quer dizer que mais próximo o documento está da consulta, então quer dizer, mais relevante é esse documento para aquela consulta, tá certo? Então isso é dado pela razão, então, da probabilidade de ser relevante, dado o quê? Um documento e a consulta. Então, dado um documento qualquer J, com a sua respectiva representação, ó, então por isso que está vetorial aqui, tá? Então, dada uma representação de um documento e a consulta do usuário, qual que é a probabilidade desse documento ser relevante? A gente vai chamar de R, tá? Probabilidade de ser relevante. Tá? Qual a probabilidade de ser relevante? Então, probabilidade de ser relevante dado o documento e a consulta. E eu vou chamar de R estrela a não relevância. Então, qual que é a probabilidade de, dado um documento DJ e a consulta, ele não ser relevante, tá? Então, a gente vai dividir, então, a primeira probabilidade pela segunda, e isso daí é a similaridade entre um documento DJ e a consulta Q. Tudo bem? E aí aqui, né, ó, DJ, então, é o documento que é representado por aquela representação vetorial, né? E como que é essa representação vetorial? Aqui, pessoal, a gente vai usar um vetor binário, tá? É o que a gente estava usando no modelo booleano também. E então, esse peso da W e J vai indicar se um termo, que eu vou chamar de KI, ocorrer no documento TJ, tá? E 0 caso contrário. Então, eu tenho aqui WI, desculpa,
O KI é um termo, I qualquer, e o DJ é um documento J qualquer, tá? E o peso WIJ vai ser igual a 1, caso esse termo aqui está aqui, e 0, caso esse termo aqui não estiver aqui. Tá legal? Então, é um vetor binário, beleza? E aí, R é o conjunto de documentos que são relevantes e R estrela não relevantes. Aí, fazendo a divisão das probabilidades, é o que a gente está querendo encontrar, que é essa similaridade que está aqui. Beleza? Vamos lá. Bom, então, pessoal, essa fórmula aqui, né, ó, o livro lá do Baeza, ele faz um monte de cálculo para poder transformar esse negócio aí nesse negócio aqui, ó. Tá? Eu não vou fazer esses cálculos aqui, porque acho que não é muito importante para a gente. Sim, o que importa mesmo é utilizar o modelo, né? Então, quem quiser, tiver interesse, né, e ver como que é feita essas manipulações, né, dessas probabilidades, pode dar uma olhada no livro. Mas, no fim das contas, ele chega nessa equação aí, que ela parece ser mais complicada, mas, assim, não é tão complicada não, né? Vamos entender como é que ela funciona, ó. Então, aqui, a mesma similaridade, ó, que a gente tinha, né, que a gente está querendo calcular, similaridade de um documento em relação à consulta, né? E a primeira coisa que a gente tem que notar é esse somatório, ó. Esse somatório aqui, o que eu tenho nele? Eu tenho KI, que é, como eu falei, um termo I qualquer, que é a consulta, e DJ é o documento J, tá? Então, se a minha consulta for algo assim, né, do, tá? Então, é lógico, né, isso aqui vai ser vetorizado, né, tokenizado, então você vai ter dois tokens diferentes, né, o to e o do, que vai ser algo assim, né, uma lista, né, de duas palavras, né. E aí o documento também, né, então tipo o documento DJ, ele vai ser também vetorizado, né, vai passar por aqueles processos lá de pré-processamento que eu falei no começo, né. E você vai ter, por exemplo, também to, be, do, e assim por diante. Todos os termos lá que passaram na filtragem do processamento desse documento, né? E aí, o que está falando aqui nesse negócio aqui, né? A gente só vai selecionar uma palavra, que a gente chama de KI, se ela tiver em ambos os vetores, tanto na consulta como no documento, tá? Então, eu vou pegar, né? Assim, geralmente a consulta ela é menor do que o documento, né? Então a gente pega ali pela consulta, né? Então aqui a consulta, o primeiro termo é o to. Se esse to tiver também no documento DJ, como é o caso, a gente considera esse to aqui nesse somatório. Se, por exemplo, a minha consulta tivesse mais um termo, por exemplo, Done, tá? E esse Done aqui, como ele não está aqui no DJ, então eu não considero ele. Então ele não entra nesse somatório para esse termo, tá? Tudo bem? Então, ó, o KI ele vai ser um termo que está em comum entre consulta e cada um dos documentos, tá? No caso aqui o documento DJ. E é lógico, né, pessoal? Isso daqui você vai calcular essa similaridade, né, para o documento 1 do seu repositório, da tua base, em relação aqui, ao documento D2, né, similaridade ao documento D3, também para a mesma consulta, e assim por diante. Então, você vai calcular essas similaridades,
e no final das contas você ordena, né, e retorna o ranking, tá? Daí vai ser o seu ranking aí, de acordo com essas similaridades, tá? Tudo bem isso aqui, pessoal? Isso aqui vocês entenderam? Isso aqui? Manda um oi aí, gente, para eu saber que eu estou falando com alguém. Você perdeu na parte daqui do somatório. Ah, da similaridade, tá. É que assim, né, ó, essa fórmula, a gente calcula ela, é um score do quanto que um documento qualquer é relevante para uma consulta, tá? Então, assim, esse DJ, né, ele vai ser, né, o documento 1.txt, por exemplo, né? Depois ele vai ser o documento 2.txt, documento 3 e assim por diante. Então, o que a gente precisa, né? Dado uma consulta, supondo que o usuário escreveu lá, eu quero retornar os documentos, dada essa consulta to do, né? Então, o que o sistema vai fazer, né? Ele vai processar essa consulta, vai olhar todos os meus documentos, e para retornar um ranking desses documentos de acordo com essa consulta, ele tem que calcular a similaridade dessa consulta para todos os documentos que eu tenho. Tá? Então, ele vai calcular, vai aplicar essa fórmula que está aí, tanto para o documento 1 primeiro, daí vai armazenar esse score, essa similaridade. Depois para o documento 2, depois para o documento 3, depois para o 4, para o 5, para o 6, e assim vai armazenando esses scores, né? E depois ordena os documentos pelo score, tá? De maneira decrescente. Tá legal? Márcio, quer que eu perguntar? Não, o professor explicou. Era isso mesmo. Beleza. Tá? Então é isso. Então vamos ver aqui como é que funciona essa fórmula, né? Ó, então vamos lá, né? Eu tenho esse KI que está aqui, então, vai ser um termo que aparece tanto na consulta como num documento DJ, tá? Documento lá que eu estou calculando a similaridade. O que vai ser isso? Né? Então, essa fórmula aqui veio daqui, né? Isso aqui. Então, após todas as transformações, chegou nisso. E aí, o que é isso? Né? Vai ser uma soma de dois logs, onde o primeiro log vai ser esse negócio dividido por esse, né? E o que é o P e R? E depois a gente tem o P e R estrela, né? Que está aqui desse outro lado, o segundo log, né? Então, ó, o P e R vai ser a probabilidade desse mesmo termo, né, KI, que a gente está entrando aqui no somatório, está num documento que foi aleatoriamente selecionado do conjunto de relevantes. Tá? Então, R é o conjunto de documentos relevantes para aquela consulta aqui. E o que é o P e R? É a probabilidade de, dado, eu tenho assim, né, eu tenho minha coleção de documentos, e aí eu tenho aqui dentro, como se fosse algo assim, né? Aqui seria os documentos que são relevantes. Tá? Então tem um monte lá de documentos na minha base, e aí dentre esses documentos eu tenho um subconjunto que são os documentos que são relevantes. Então esse R aqui eu chamo, esse conjunto aí, né, eu chamo de R, conjunto de documentos relevantes para consulta. E os demais documentos, né, que estão aqui fora, eu chamo de R estrela. Tá? Então, assim, eu vou pegar aleatoriamente um desses documentos, por exemplo, esse cara aqui, tá? Que é o que está aqui fora, ó. Peguei lá de dentro do conjunto E. Então, esse documento aqui,
ele vai ter também, né, as suas representações, a sua representação, né, então, de todos os termos que aparecem aqui dentro. Qual que é a probabilidade de um desses termos ser o KI? Tá legal? Então, é exatamente isso que fala aqui esse PIR. É a probabilidade de um termo KI estar num documento que foi aleatoriamente selecionado desse conjunto R. Tá? E a mesma coisa para o outro conjunto. Então, eu vou pegar aleatoriamente também, por exemplo, esse cara aqui. Então, peguei ele, né? Está aqui fora. Ele tem os seus termos ali dentro. Qual que é a probabilidade do KI, desse termo, aparecer ali dentro? Tá? Então, são duas probabilidades diferentes. E reparem que esse somatório, né, ele vai ser, então, log eu tenho aqui relevância dividido por 1 menos a relevância, que é o contrário, né? E aqui em cima é 1 menos a não relevância dividido pela não relevância. Então, quer dizer, quanto maior isso daqui e quanto maior isso daqui, maior vai ser essa similaridade. E quanto menor isso daqui, menor for isso daqui, também maior vai ser essa similaridade, porque é inversamente proporcional. Tá? Bom, mas ainda está meio obscuro isso, né? Como é que eu calculo P e R? Como é que eu calculo P e R estrela? Tá? Então é isso que a gente vai ver aí como que é feito, tá? Então, para a gente poder fazer isso, ó, a gente monta uma tabelinha como essa. Vamos ver aí como que ela funciona, ó. Aí eu tenho mais alguns outros termos aí que são importantes a gente ver, tá? Ó, então, o N grande é o número de documentos da minha coleção. Então, de toda a minha coleção, eu vou ter lá, tipo, supondo que eu tenha 4 documentos. Então, aqui N é igual a 4, tá? NI é o número de documentos que contém aquele termo KI. Então, por exemplo, pega lá uma palavra, por exemplo, to, tá? Então, supondo que o to aparece aqui e aparece aqui. Então, o meu Ninho, né, de to é igual a 2. Tá? É o número de documentos que aparece aquele termo. Tá bom? O R grande é o número de documentos relevantes para a consulta Q. Então, se dada uma consulta Q, tá? Dada uma consulta, eu consigo identificar que, por exemplo, esse e esse aqui são relevantes. Tá? Então, o meu R é igual a 2 para essa consulta aqui. Tá legal? Número de documentos relevantes. E RI é o número de documentos relevantes que contém aquele termo KI. Então, se eu quero calcular o R de to, e nessa minha base, esse segundo documento aqui, ó, não tem to, tá? Supondo que não tem to, o meu R de to é igual a 1. Por quê? Porque dos documentos relevantes, apenas um tem a palavra to. Tudo bem, gente? Professor, Oi? como que você define qual documento é relevante? Boa pergunta. Boa pergunta. Isso daí eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas assim, a ideia é a gente fazer isso daqui, ó. Eu expliquei, ó. Na primeira vez que você faz a consulta, o sistema vai retornar um conjunto de documentos que é uma estimativa inicial, tá? Então, assim, eu vou explicar daqui a pouco, né, que nessa estimativa inicial, o sistema não sabe quais são relevantes. Então, ele vai retornar lá de uma maneira bem rudimentar, vamos dizer assim. A partir do momento que o usuário vai fazendo essa interação, aí a gente consegue ir montando esse conjunto R. Tudo bem?
Isso aí. Beleza, vamos lá. Então, ó, dado então que a gente tem esses 4 termos aqui novos, né, vamos ver aí esses casos, ó. Então, ó, o primeiro caso, ó, vamos ver aqui o total, ó, que acho que é mais fácil entender, ó. Então, todos os documentos é o meu N, tá aqui, tá? E todos os documentos relevantes é o R, tá aqui também. E agora, ó, documentos que contêm o KI, tá? Então, a gente viu aqui, né, ó, o Nzinho do total, né, que tem aquele termo KI, então é o Nzinho que está aqui, tá? E o Rinho de KI, né, é esse cara aqui, ó, documentos que contêm KI e é relevante. Ensina quem, Guilherme? O sistema? Deve ser o sistema. Então, é um processo interativo, tá? Vou explicar daqui a pouco aí isso daí, tá? Então, assim, na primeira vez, o sistema não sabe quais são relevantes, e a partir do momento que o usuário vai ou clicando ou vai informando, né, quais que são relevantes, aí o sistema vai se remodelando, né? Ele vai recalculando os scores, tá? Bom, então assim, ó, aí, ó, essa linha do meio aqui, ó, é só fazer um menos o outro, né? Então, porque se eu tenho todos os documentos e tiro os documentos que contêm o KI, acaba me sobrando os documentos que não contêm KI. Então, eu fazer, então, o errão menos o errim, tá? E aqui também, né, o enão menos o enim, tá? E aqui, ó, também basicamente é a mesma coisa, né? De todo o total, tiro os que são relevantes, acaba sobrando os não relevantes. E do total, eu tiro os relevantes, né? Na verdade é isso aqui. Do total, eu tiro os relevantes, acaba sobrando os não relevantes. E do total de que tem um determinado termo KI, eu tiro os que são relevantes e que contém o KI, eu acaba me sobrando os que têm KI, mas que não são relevantes. Tá? E aqui também, né? Ó, então, seguindo a mesma loja, eu pego isso menos isso, vai me dar esse negócio aqui, que é os documentos que não contêm KI e que não são relevantes. Tá? Bom, e dado isso, fica fácil a gente encontrar aquelas probabilidades do P e R, do P e R estrela, que é simplesmente isso aqui, né? Ó. Então, de novo, o que é o P e R? Ó? P e R é a probabilidade do KI estar no documento aleatoriamente selecionado do conjunto R. Então, de todo o conjunto R, qual que é a probabilidade do termo KI estar em um desses documentos? Então, eu vou fazer o R dividido pelo Rão. Tá? Então, pega um documento relevante, e qual que é a probabilidade desse documento ter o termo KI? Tá? É só eu pegar o número de documentos que tem o KI, que é o R1, e dividir pelo total de documentos relevantes. Tá? E aqui, ó, os não relevantes, que é esse segundo caso, então, qual que é a probabilidade do termo KI estar num documento aleatoriamente selecionado do conjunto de não relevantes? Então, não relevantes, eu estou trabalhando nessa segunda coluna. E dessa segunda coluna eu faço a mesma coisa. Então, vejo o total de documentos não relevantes, que é o N menos o R, e desse total eu pego apenas os documentos que contêm o KI, tá? Que é esse cara aqui, ó, N menos o R. Beleza? Entenderam isso aqui, gente? Joia.
Então, ó, a gente vai ter que fazer o quê, né? A gente vai pegar essa fórmula aqui e vai substituir P e R estrela aquelas fórmulas que estão lá, tá? Essas daqui, né? Então, fazendo isso, ó, então aqui eu tenho a original, aí aqui já é a substituição, tá? Então, ó, reparem que não mudou nada daqui, continua a mesma coisa, né? A única coisa que eu fiz eu peguei esse negócio, substituí lá pelo R'inho dividido por R'ão. Esse cara aqui foi o Eninho menos o R'inho dividido por N menos R. E assim para todo mundo. E juntei os logs depois e gerei essa fórmula que está aqui. Tá? Reparem que eu tenho, então, todos os termos são conhecidos, né? Que é o enão, o eninho, conhecido no sentido assim, de você sabe o que é cada símbolo, tá? Mas, sim, como eu falei, né, os relevantes a gente não sabe ainda, mas a gente sabe o que é cada coisa dessa aqui, tá? Bom, aí a gente tem algumas melhorias ou flexibilizações ou ajustes que são feitos nesse modelo, tá? Para poder fazer com que o sistema funcione melhor, né? Uma delas, pessoal, é adicionar 0,5 aqui em cada termo, ó, tá? Então, cada termo aqui dessas multiplicações, a gente adiciona 0,5, que é para quando a gente tem valores muito pequenos de errinho, tá? Então, isso acaba gerando um efeito meio que indesejado, né, do modelo, né, quando você tem poucos documentos aí para o ERIM. Então, daí, uma das sugestões aí de melhoria é você adicionar esse 0,5, tá? Assim, a similaridade não vai mudar, uma coisa que vai melhorar aí, né, na hora de você vai ter valores um pouco maiores, né, e aí você aplica o log, aí você consegue ter um comportamento mais estável, né, do sistema, tá? Uma outra melhoria, pessoal, é no caso quando você tem a sua seleção inicial, né, que é o que o Guilherme, depois o Bruno também perguntaram, tá? Então, na primeira vez do sistema, o que vai acontecer? A gente vai usar o R como zero, tá? Então, a gente não sabe quais são relevantes, a gente zera, então, tanto o R'ão como o R'im, né? E aí aquela fórmula lá acaba ficando esse negócio, fica bem mais simples. Isso daqui. Tá? Então essa é a segunda alteração, né? Então isso aqui, lembra que isso daqui, né, é para seleção inicial, tá? A partir da segunda a gente já consegue aplicar esse negócio usando aquela fórmula mais completa. E a terceira e última mudança que pode ser feita é quando o Eninho, né, for maior do que a metade dos documentos do meu repositório, da minha base. E o que vai acontecer, né? Se o Eninho for maior do que N sobre 2, você vai gerar um número negativo, tá? E aí, com isso, né, você vai prejudicar o ranqueamento dos seus documentos, tá? Então, assim, isso é algo que você pode fazer na hora, né, de você, dada a sua consulta, você verifica, né, o número de documentos que possui aquele termo. Isso é fácil, né, porque, na verdade, você já até tem, né, pela seu vocabulário, né, o vocabulário tem suas listas encadeadas, né, e aí o tamanho de cada lista dessa você pode armazenar aqui como um campo, né, lá no processo de indexação. E o E não você pode armazenar também, né? Então, se esse valor aqui for maior do que esse cara, você remove, tá? Então, ele simplesmente remove o Enin
aqui do numerador, tá? Do numerador, então isso aqui você remove. E isso aqui acaba ficando simplesmente log de n mais 0,5 e aqui n mais 0,5, tá? Então isso você pode fazer na hora da consulta, ou, né, até algo que eu fiz lá na implementação, né, que vocês vão ver, eu já uso isso daqui direto, tá? Eu não uso o eninho ali em cima, tá? Mas depois vocês podem, como exercício, aplicar e ver o que acontece, tá legal? Então, né, ó, vamos ver um exemplo aí, né, como é que vai acontecer, ó. Então, para a seleção inicial, né, então eu estou usando essa fórmula aqui, já desconsiderando o eninho aqui do numerador, tá? Então, esse eninho aqui eu já até cortei ele, tá legal? Então, ó, eu vou calcular, então, eu tenho a minha coleção, que está aqui, e essa daqui é a minha consulta, to do. Então, eu tenho que calcular, inicialmente, a similaridade do primeiro documento, D1, em relação a essa consulta, tá? Isso aqui vai ser o quê, né? Então, eu vou olhar aqui, ó, para o documento D1, estou olhando para esse documento primeiro, e vou olhar para a minha consulta. Minha consulta tem to do, os dois termos, né, com to do, e o documento D1 também tem to e tem do, tá? Então, esse somatório, eu já sei a partir disso, né, que eu vou ter dois termos nesse somatório, uma para o to e uma para o do, tá? Eu até vou colocar assim, ó, uma primeira aqui é para o to e depois uma segunda aqui para o do. Joia? E aí o que eu tenho lá dentro, né? Eu vou ter o log de alguma coisa e aqui o log também de alguma coisa. Então, ó, meu enão, ele é único, ele é igual a 4, tá? 4 documentos. Então, o numerador é fácil, né? 4 mais 0,5 e aqui 4 mais 0,5. E o eninho, aí depende de qual termo que eu tenho, né? Eu vou ter que ter o eninho do to mais o 0,5 e aqui o eninho do do mais o 0,5, tá? Lembrando que eu estou olhando, aí eu tenho que olhar na minha coleção, né? Então, meu eninho de to é o quê? Eu vou ter que olhar, então, quantos documentos tem a palavra to. Então, vamos lá. Ó. O primeiro tem o to, o segundo tem to, o terceiro não tem to, e o quarto não tem o to. Então, eu sei que o n de to é igual a 2. Tá bom? E o de do, né? O do eu tenho, o 1 tem o do, o segundo não tem o do, o terceiro tem o do, e o quarto tem o do. Então, são 3. Então, aqui eu sei que são 3 aqui, né? Tá certo? Então, só fazer os cálculos, né? E você já vai ter a similaridade. Então, do documento 1 para a consulta to do. Aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer a mesma coisa para o documento D2 agora. Para o documento D2. D2 em relação aqui. Vou fazer só mais esse, tá? Depois o terceiro e o quarto a gente já vê o resultado. Ó. Então vamos lá, ó. Para o documento D2, agora eu vou olhar então esse cara e a consulta. Então, o primeiro termo da consulta é o to. O to tem no documento D2, tá? Então eu sei que aqui eu vou ter um termo, né, do somatório para to. E o do? O do não aparece, né, no D2, tá? Então, no D2 aqui não aparece o do, então é só o to que a gente usa, tá? Então, aqui vai ter um log, também de 4, mais meio, que é o e não,
dividido pelo eninho de 2. Qual que é o eninho de 2? A gente já viu aqui em cima que é 2. Então, é 2 mais 0,5. Então, é basicamente isso. Aí você vai ter o resultado aqui para essa similaridade, tá? Mesma coisa aqui em cima. E aí você vai fazer para o D3, né? Similaridade de D3 em relação a Q e a similaridade de D4 em relação a Q. Dado que você calcular, então, todas essas 4, para todos os documentos, né? É só ordenar. Que é o que eu estou fazendo aqui, né? Ó, então, eu já calculei. E aí, para, então, to do, o que a gente vai retornar, né? A gente vai retornar o D1 primeiro, depois o D2, depois o D3 e o D4 empatado, né? Que eles têm a mesma similaridade aqui em cima, ó. Tá? Então, acabou dando certo, né? Então, até vejam, né, que o to do, né, é o único documento que tem os dois termos é o D1. Então, de fato, foi o primeiro que foi retornado. Depois, em segundo lugar, foi o documento 2. Por que o documento 2 foi retornado? Por que o 2 foi retornado primeiro do que o D3 e o D4? Alguém saberia dizer? Claro, a similaridade é maior, com certeza. Mas por que a similaridade é maior? Porque ele tem exclusividade maior com o termo do to, que aparece só 2 vezes, né? O termo do aparece 3 vezes, então acaba diminuindo. Exato, tem a ver com o... Isso é algo que eu vou ensinar, né, no modelo vetorial, tá? É mais ou menos isso, a exclusividade ou raridade de um termo, tá, na verdade, né? Porque Entendi. Porque quanto mais comum é um termo, quer dizer, quanto maior é o seu eninho, né, dele, pior vai, né, mais vai prejudicar a similaridade. Né? Por quê? Porque o que você quer é retornar documentos e você quer representar documentos com termos exclusivos, né, que foi o que você falou, com coisas que diferenciem esse documento dos demais documentos. Então, quando você tem termos que são mais frequentes, como o do, né? Então, ó, o do, né? Do, aparece muito mais vezes do que o to, né? Então, por isso que o D2, né? Que tem o to, que é mais raro do que o do, apareceu antes do que o D3 e o D4, que foram retornados por conta do, tá? Tudo bem? Beleza. Essa parte da frequência do do aparecer várias vezes, qual seria o nome disso, professor? O senhor ainda vai ensinar isso ainda. Eu vou ensinar, mas se na verdade existe uma métrica de pesagem, né, de termos, que chama TF-DF, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma métrica extremamente conhecida da área de recuperação de informação. E, no caso, são duas medidas que são combinadas, né? Tem essa e essa aqui. E no caso do IDF, ele é exatamente essa fórmula, né? Que é log de N sobre o Enin, tá? Ela vai meio que priorizar ou dar mais valor para aqueles termos mais raros, tá? Basicamente é isso. E assim, no caso do modelo probabilístico, ele está usando só essa parte aqui, né?
No caso do modelo vetorial que eu vou ensinar, né, ele já usa outras coisas também, tá? Então daí depois eu vou ensinar. Mas tem a ver, né, com raridade de um termo, tá? Ó, só para exemplificar, eu implementei aquele exercício, aquele código, né, do modelo booleano é exatamente igual, tá? Assim, vocês podem ver que é tudo bem parecido, assim, é exatamente igual, na verdade, né? Onde eu fiz aqui o pré-processamento, com remoção dos caracteres especiais, depois a tokenização, normalização, né? Então, assim, esse código aqui é o que está lá no modelo booleano, tá? Inclusive aqui a estrutura, né, as postings lists, né, que é um vocabulário, que é o dicionário, na verdade. Para cada dicionário você tem um link para a sua lista encadeada de documentos, né? E aí eu substituí então a parte lá dos operadores, né, do AND, OR e NOT, pelo cálculo aqui pela implementação, né, desse cálculo aí dos scores, das similaridades, né? Então, reparem que, voltando aqui, né, ó, então, com exceção, na verdade, do eninho, né, que eu falei para vocês que eu já não estou considerando, mas que eu deixo como exercício vocês considerarem também, tá? É a mesma fórmula, ó. Então, score, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho essa common words, eu estou fazendo uma intersecção da query com as palavras de um determinado documento que veio daqui, ó, tá? Um documento, eu pego as palavras desse documento, tá? Os tokens, né, desse documento, e aí faço essa intersecção de duas listas, na verdade, né, que é exatamente isso daqui, tá? Então, isso aqui é calculado pela função intersect, tá? Intersection, que é essa daqui. E aí, isso aqui vai me retornar um vetor de palavras, que eu chamo de common words, e para cada termo nessas common words, então, KI em common words, eu vou calcular, então, log. Ó, toda vez que não tiver base, o log é log de 10, tá? Então isso aí acaba ficando meio confuso, mas assim, pessoal, quiser usar log de 2, pode usar. Quiser usar logaritmo natural, pode usar, tá? Você só não pode usar as coisas misturadas. Então, se você quiser usar log de 2, usa, mas usa para todo mundo, tá? É indiferente, na verdade. O que importa para você, apesar de os scores darem valores diferentes, dependendo da base do logaritmo, o que importa é a relação das similaridades entre os documentos. Então, o log de 2 de 5 é um valor, na verdade, assim, bom, não sei se vocês entenderam, né? Mas assim, usar logaritmo para calcular um score de vários documentos, depois ordenar esses documentos, e aí usar um outro log para calcular a mesma coisa e ordenar, a ordem dos documentos do primeiro caso e do segundo caso vai dar igual, tá? Então, o que importa mesmo é a relação entre os scores. Beleza? Então, vamos lá. Então, score, né, para todas essas palavras que estão na intersecção, é o enão, que está aqui, ó, mais 0,5 dividido pelo eninho, que é esse ndocs, tá, que eu armazeno aqui em cima, né, ó, na minha estrutura, ó, que está aqui, ó, tá? Então, para cada documento que eu adiciono naquela linked list, eu incremento esse ndocs, tá? Então, no total, eu vou ter o número de documentos para cada termo que aparece, né?
E aí, no final das contas, eu gero os scores, tá? Que é exatamente o que a gente viu aqui, né? Fez na mão aqui, ó. 0,364, 0,255 e assim por diante. Então, vamos rodar aqui mais com alguns outros exemplos, né? Então, se eu rodar, por exemplo, aqui com true, therefore, be, vamos ver o que acontece. Tá, então aqui ele não está ordenando, né? Aqui eu precisava ordenar esse negócio. Posso fazer um sorted aqui. Não, estou no lugar errado. Ah, não, aqui eu estou fazendo sorted com o... vamos deixar assim mesmo, vai, depois eu vejo, tá? Então, o D3, ele é o mais relevante para to, therefore, be. O to, therefore, be é exatamente, né, ó, o therefore, o be, só não tem o to, né, por isso que... mas assim, foi o que retornou, e em segundo lugar veio o D1, que tem to be, e o D2, que tem o be, né? Que tem o be, que está aqui, tá? Enfim, é isso aí. Aí, né, para finalizar, pessoal, a gente pode dar continuidade. Então, por exemplo, supondo que eu tenho isso, o que eu quero fazer agora? Supondo que, uma vez que você retornou esses documentos para o usuário vai lá e fala assim, desses documentos aí que você me retornou, eu acho que são relevantes, ou ele simplesmente clica, né? Olha lá o conteúdo, por exemplo, do D1 e do D3. E aí o sistema vai recalcular esses scores com base nesse feedback. Como que ficaria, né? Então, agora, né, o que eu tenho? Eu vou ter o errão, que é os conjuntos D1 e D3. Consequentemente, né, o tamanho disso vai ser igual a 2, tá? E a mesma coisa, né, o R de to vai ser 1, né? Porque do D1 e do D3, só o D1 tem o to. E o R de do vai ser 2, porque o D1 e o D3 tem o do, tá? E aí, dado então o errão, o R de do e o R de to, é só eu aplicar aquela segunda fórmula, né? Ó, que é essa daqui, ó. Que é essa daqui. Tá? Essa daqui. Então agora eu tenho o R, eu tenho o E não, tenho o Eninho, o R, tá? Então é só aplicar. Beleza? Então, sim, não tem segredo, tá? É só... Aí, de novo, né? Você vai calcular de novo para todos os documentos. Você pode excluir aqueles que o usuário falou que não gostava, né? Assim, tem essas otimizações, mas no final das contas, você aplica a fórmula. Então é o que eu fiz aqui, ó, aqui embaixo. Então eu estou determinando quais documentos que são relevantes, tá? D1 e D3. Você pode depois mudar se quiser, supondo que ele tenha clicado só no D1, você deixa só D1. E o que
que eu estou fazendo aqui embaixo, né? Ó, eu estou pegando as postings o número de os documentos, né, do primeiro termo da consulta, tá? Então, da minha consulta que ainda é o to do, né? Que ainda é o to do. Na verdade, mudou aqui, né? Mas antes era o to do. Né? Vou voltar aqui o que era antes. Nesse caso aqui, eu tô calculando o errinho, né? Estou calculando o errinho, que é número de documentos que possui o termo, cada um dos termos da minha consulta, tá? Aqui, pessoal, isso aqui depois eu vou deixar também como exercício para vocês tentarem otimizar isso, tá? Tentar fazer alguma maneira aí de deixar mais... deixar menos custoso, né? Porque aqui eu estou tendo que percorrer todos os documentos daquela consulta, daquele primeiro termo da consulta, o to, tá? Então, talvez, assim, pensar de alguma maneira, né, de você já calcular isso em termo antes, né, pensar de alguma maneira aí de melhorar isso daí, tá? E... então, para cada termo da minha consulta, então esse NREL Docs aqui, na verdade, é um dicionário, onde a chave desse dicionário é o termo da query. Então, primeiro você tem um para o to, você tem o outro para o do, e ele está calculando a frequência de documentos que possuem cada um desses termos, tá? E uma vez que eu tenho isso, eu recalculo o score aqui embaixo. Como que eu vou fazer isso? O NI é o número de documentos, o errão é o número de documentos relevantes, que é esse negócio aqui em cima, né? Esse comprimento aqui. Tamanho, né? Número de termos. E o errinho é o que a gente acabou de calcular aqui em cima, né? Ó, número de documentos relevantes daquele termo, tá? E aí é só aplicar a fórmula, né? O errinho mais 0,5. Que é essa aqui. Errinho mais 0,5, tá aqui, ó. Vezes o enão menos o eninho, menos o errão, mais o errinho, mais 0,5. Aí dividido pelo denominador que está aqui embaixo, tá? E aqui outra coisa também que poderia ter acontecido, né, é o que estava antes aqui, né, de você ter esse problema que está aqui, ó, tá? Nesse caso aqui não ocorreu, mas poderia ter acontecido, tá? Então, nesse caso, é a mesma coisa, você só omitiu o enim, tá? E reparem que o funcionamento até que tem lógica, né? Porque eu especifiquei que o D1 e o D3 são relevantes. Então, foi de fato que o sistema me retornou de volta, né? Então, ele deu um score muito mais alto para o D1 e para o D3, tá? D3, ó, ele estava de 0,10, ele já subiu para 69, né? Tá? Junto com o D1. E além disso, né, olha só que interessante, né? Ele retornou também o D4. O D4 ele estava 0,10, ele também subiu ele para 0,69. O D4, o que ele tem? Ele tem do, tá? O let it be, né? Provavelmente ele deve ter achado que é relevante, porque o D1 e o D3 que o sistema falou que era relevante, tem o be, tá? E o D4 também tem o be, né? E aí por isso que ele deve ter assumido como relevante também. Então, vocês conseguiram entender, gente, a lógica, né? Então, assim, esse desenho que eu fiz aqui antes, né? Ei, caramba.
Você desenha mais ou menos isso, é exatamente isso que aconteceu, né? Você faz uma seleção inicial, usando aquela função mais básica, né? Mais 0,5 aqui também, né? Para fazer essa seleção inicial. E uma vez que você obtém do usuário um feedback, você constrói esse conjunto R, e aí você consegue estender essa forma para ficar algo mais efetivo, né, para retornar o que o usuário está buscando. Beleza? Tranquilo, gente? É isso então, gente. Finalizando então, ó. Vantagens do modelo probabilístico. Então, os documentos vão ser ranqueados de acordo com sua probabilidade de relevância, e a gente vai usar a informação do próprio sistema para estimar a relevância, né? Na verdade, assim, como eu falei, quando eu falo do próprio sistema, eu estou me referindo tanto aos termos de indexação, tá? Como também do feedback do usuário, tá? Então, tudo faz parte do sistema. Então, com base nos termos de indexação, para poder criar essa descrição de cada documento, e o usuário tem um papel também nesse processo para fornecer o feedback e construir a relevância, né, desses documentos e aplicar isso lá nas probabilidades. Bom, como desvantagem, tá? Isso daqui também acaba sendo importante, que é algo que o modelo vetorial acaba contribuindo também. O primeiro deles é a falta de normalização dos documentos. Alguém sabe dizer, pessoal, por que isso pode afetar esse modelo? Alguém se arrisca? Não? A normalização, ela serve assim, né? Ela serve para, caso você tenha um documento desse tamanho, e você tiver um documento desse tamanho, tá? Em termos de texto mesmo, né? Quantidade de texto, o que vai acontecer, né? Esse documento aqui, ele vai ter uma probabilidade maior de ser retornado do que esse. Por quê? Porque esse aqui vai ter muito mais termos distintos, né? E esse aqui pode ter termos que fazem parte da consulta, mas que são poucos, tá? Então, o sistema vai retornar documentos mais longos, porque ele não aplica nenhuma normalização nesses documentos. E isso não é o correto, tá? Porque não é porque um documento não é longo que ele não é relevante para o usuário. Até pode ser até o contrário, né? Um documento ser formado por poucas frases e ser exatamente o que o usuário está buscando, tá? Então, não é feita nenhuma normalização desses documentos, então você precisa, de certa maneira, colocar esses dois documentos aqui no mesmo patamar, né? Numa mesma escala de valores, por exemplo, entre 0 e 1, tá? Coisa assim. Outro problema também é a não utilização de frequência dos termos, e isso eu digo em termos de um único documento. Então, assim, apesar de, como eu falei antes, né, ele usa lá o log, né, de enão sobre o enim. Isso daqui é frequência de documento, tá? Aqui eu estou falando de frequência de termo. Então, no caso do TF-DF que eu mencionei, ele considera as duas coisas, então frequência de documento e frequência de termos, né? Então, é isso que o modelo vetorial vem trazer aí em relação ao probabilístico, tá?
Então, ele vai tratar essa desvantagem. E a necessidade de estimar uma separação inicial de documentos. Então, assim, pode ser uma desvantagem isso, mas pode ser também algo que seja normal, dependendo da tua aplicação, né? Então, assim, pode ser que no seu sistema você aceite que o usuário receba um conjunto de documentos e forneça feedback, e o sistema vai se readaptando. Mas pode ser que para alguma aplicação mais específica, o usuário só vai fazer uma consulta e vai retornar aqueles documentos que você já vai utilizar. Né? Ele não quer ficar fornecendo feedback. Então, pode ser que para esse caso, essa seleção inicial aqui, essa necessidade de seleção inicial não seja legal. Tá? E, por exemplo, o modelo vetorial não precisa disso. Dada a consulta, ele já retorna lá o ranqueamento e acabou. Tá? Mas, para algumas aplicações, pode ser legal. Pode ser bom fazer isso. Tá bom? É isso, gente. Então, essa foi a aula de hoje. Vou parar a gravação aqui. Aí, se quiserem perguntar alguma coisa.